saudar a todos e todas, desejando que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida, em cada coração e também em cada lar. Nós estamos aqui mais uma vez, diante de Deus, nos reunindo para realizarmos um culto de louvor, de adoração, da palavra de Deus, e entendemos que esse tempo é precioso, assim como é precioso o tempo que nós tivemos lá no templo, junto com os irmãos e irmãs que puderam ir presencialmente, no culto pela manhã, depois na escola dominical, na atividade que nós tivemos junto com as famílias, no almoço. Então a nossa saudação, nosso acolhimento e o nosso desejo de que esse momento seja muito abençoador na sua vida e que seja para a glória e o louvor do nosso Deus. Eu quero convidar você para nós acompanharmos a leitura no livro dos Salmos, o Salmo de número 97, nós vamos ler os versículos de 1 até o 6, que diz: Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. É um salmo que exalta o Senhor, que chama todos e todas a se alegrarem, a exultarem na presença do Senhor e mostra para nós a própria criação, as nuvens, os céus, os montes, toda a natureza engrandecendo o nome do nosso Deus. Que o nosso Deus seja engrandecido, que Ele seja sempre louvado e que Ele se agrade da disposição dos nossos corações. Vamos cantar o hino de número 130 do nosso Inário Evangelho. Vamos adorar ao Senhor através desse cântico. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória coroai. Cantemos louvando e adorando ao nosso Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai,
Vamos orar neste momento. Querido Deus, bendito Pai, nós estamos diante do Senhor com as nossas vidas. O Senhor é o Deus de toda a glória, o Deus que habita os céus, tens a terra como estrada de teus pés. E nós, ó Deus, como teus filhos e filhas, temos o privilégio, a bênção, Senhor, de nos encontrarmos, mesmo aqui neste ambiente, ó Deus, virtual, mas nos encontramos na Tua presença, dispomos a nossa vida, ó Deus, queremos que o Senhor seja honrado e glorificado, que o Senhor venha ao encontro, ó Deus, de cada vida e de cada coração, que o Senhor abençoe, Pai, a Tua igreja, que o Senhor abençoe cada vida, cada família, que o Senhor nos dê graça, nos dê sustento e usa, Senhor, a nossa vida para a Tua glória e para o Teu louvor. Aceita, Senhor, o culto que nós ofertamos. Aceita, Senhor, as nossas vidas, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ainda acompanhar agora a leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Convido você aí para abrir a Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 25 a 31. Então, acompanhe aí na sua Bíblia ou lendo aí na sua tela, através da projeção que nós fazemos. Versículos 25 a 31 do capítulo 16 de Atos. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. É um relato de uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo e o seu companheiro de missão, de viagem, o Silas, e também uma experiência muito importante daquele homem carcereiro. E também menciona as outras pessoas, os outros presos que lá estavam e toda a família do carcereiro. O que a gente percebe aqui em primeira mão é que é um momento muito rico, muito importante de manifestação de Deus, através do testemunho, através da pregação, através do posicionamento daqueles apóstolos, daqueles homens de Deus que lá estavam. Eles deram testemunho com os hinos, com as orações que estavam fazendo. Houve a manifestação de Deus de forma sobrenatural, a ponto de os alicerces se moverem, as portas se abrirem. Mas no meio dessa situação extraordinária, eles deram testemunho, eles pregaram o evangelho, eles convidaram aquele homem carcereiro a crer no Senhor Jesus. Eles não saíram de forma precipitada para escapar da prisão, mas eles permaneceram lá e aproveitaram bem a oportunidade. Então eu penso que neste momento de confissão, a gente precisa reconhecer diante de Deus que muitas vezes não estamos valorizando as oportunidades de cumprir a missão, de dar testemunho que faça diferença, de confrontar as pessoas com a boa nova do Evangelho, de acolher as pessoas na sua realidade e acreditar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu convido você para neste momento falar com Deus sobre a sua vida, qualquer pecado que você tenha lembrança, e você pode ainda pedir ao Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração, sonde a sua vida, que mostre
aquilo que você precisa reconhecer como pecado diante de Deus. E que a graça de Deus seja abundante nas nossas vidas, como já tem sido, em nome de Jesus. Então vamos orar, convido você para orar e falar com o nosso Deus sobre a nossa vida. Pai querido, nosso Deus amado, diante da Tua palavra, diante desta experiência tão significativa, que resultou, ó Deus, naquela grande festa de uma família que aceitou a fé em Jesus, que abraçou esta fé, que foi batizada nesta fé, que experimentou a graça de Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esse testemunho. Pai, nós reconhecemos diante do Senhor que muitas vezes não valorizamos como deveríamos, ó Deus, esta experiência de levar, ó Deus, o Teu Evangelho, de confrontar as pessoas, de acolher as pessoas, ó Deus, nesta boa notícia da salvação em Jesus. Tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, ó Deus, e nos fortalece nesta fé, ó Deus, e nesta disposição de fazer a diferença no tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem dado. Fortalece a nossa vida, Senhor, e ajuda-nos a prestar sempre um culto verdadeiro, autêntico e que faça a diferença. Nós pedimos em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. E ainda, como proclamação do perdão, eu trago aqui o versículo 12 do Salmo 97. O mesmo salmo que nós lemos no início, até o versículo 6. Agora o versículo 12 diz assim: alegrem no Senhor, ó justos, e deem graças ao Senhor. Então que vocês possam se alegrar, que nós todos possamos nos alegrar e desfrutar desta bênção de que o nosso Deus nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele renova a nossa vida, Ele nutre a nossa fé, Ele nos sustenta na caminhada. Então, vamos ao momento de louvor, mas lembrando que este é o momento também que a gente dedica diante de Deus. Com gratidão, nós dedicamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós acolhemos as orientações, especialmente nos chamando para os nossos cultos presenciais, no domingo pela manhã às 9 horas, a escola dominical às 10 horas da manhã no domingo. Na terça-feira, temos lá a reunião de oração às 19h30 e às 20 horas o ensaio do coral. Todas são bem-vindos, bem-vindas, lá na nossa sede, na Rua Deputado Lacerda Franco, número 318, lá em Pinheiros. Um lugar acolhedor, um lugar abençoado, e todos e todas são muito bem-vindos. Logo depois desse momento de louvor, o nosso pastor Mateus Bachega estará nos trazendo a reflexão bíblica, fazendo a pregação, e certamente será de edificação para as nossas vidas. Deus abençoe e um grande abraço, irmãos e irmãs. Glória envolve os céus, teu poder a proclamar. Sol da retidão, ó Deus, vem as sombras dissipar e nos faz então sentir tua luz a refugir. Sem o teu poder, Senhor, tudo é dor e solidão. Sem o teu divino amor, não há vida e salvação. Mostra a tua santa luz, que ao teu reino nos conduz. Superando as aflições e vencendo todo o mal, ilumina os corações com a luz celestial. Que possamos mais te amar, que ao teu reino enfim chegar, enfim chegar, enfim chegar, enfim chegar, enfim chegar, enfim chegar.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Para o nosso momento de palavra, eu gostaria de trazer uma reflexão a partir do texto de Mateus 4, do versículo 1 até o 11. A palavra do Senhor diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nesse momento, Jesus ele havia acabado de ser batizado por João Batista, e ele vai até o deserto. E depois de 40 dias jejuando, o diabo chega para tentá-lo. A primeira tentação que Jesus sofre é por conta da comida. Então o diabo tenta ele com comida, já que fazia 40 dias que Jesus estava sem comer, estava em jejum. A segunda tentação é a confiança de Jesus, falando para que ele pulasse. O terceiro, ele tenta o orgulho de Jesus, oferecendo os reinos do mundo. Mas será que é só isso mesmo? Será que essas são as tentações que Jesus sofre ali naquele momento? Vamos ler, só que agora é o capítulo 3, versículo 16, um pouquinho antes, no momento do batismo de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A principal tentação que Jesus sofre é a respeito da sua identidade. O diabo tenta fazer Jesus duvidar da sua identidade de filho de Deus. E esse é o segredo de Jesus. Ele conhecia a sua identidade. Ele sabia quem ele era e quem estava com ele. Ele sabia que a fome não importava, que o conforto não importava e muito menos o reconhecimento, porque ele é filho do Deus Criador, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus, ele confiava no seu Pai. E da mesma maneira, nós também somos chamados filhos de Deus. Em Romanos, capítulo 8, do versículo 16 até o 18, diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento dos tempos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É exatamente essa verdade que o diabo faz de tudo para que duvidemos e esqueçamos. Que quando entendemos isso e tomamos posse dessa verdade, o resto se torna esterco, como Paulo diz. A tentação perde o seu brilho, e mesmo as lutas e dificuldades, mesmo durante as lutas e dificuldades, nós temos certeza de que tudo vai passar e que venceremos no final. Porque nenhuma luta, nenhuma aflição se compara à glória que em nós há de ser revelada. O próximo versículo de Romanos fala que a criação anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Então não guarde essa verdade apenas para você. Viva ela e espalhe ela a toda a criação. Quando conhecemos a nossa identidade, fica muito mais fácil vencer as nossas lutas. Porque quando entendemos que também somos chamados filhos de Deus, que nós temos ali o Deus Criador do nosso lado,
uma mera luta, um deserto se torna muito mais fácil. Nós precisamos lembrar que Deus está conosco. Deus, ele é o nosso Pai, ele nos chama de filho. E essa identidade é o que vai nos levar para a vitória. E que assim como o salmista declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que nós também possamos declarar, o Senhor é meu pastor e se ele não me falta, eu não vou sentir falta de mais nada. Pai, por esse culto, obrigado por essa palavra. Senhor, testifica em nós. Espírito Santo, testifica com o nosso espírito a nossa identidade em Ti. Pai, que nós possamos entender essa identidade, Pai, e tomar posse dela, Pai, para que a partir dela nós possamos vencer qualquer desafio e qualquer luta, Pai. Pai, porque contigo somos mais que vencedores, Pai. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, para os seus filhos. Pai, esteja nos abençoando e que nós possamos sempre nos manter firmes, Pai, nessa identidade, na Sua palavra. Continua falando conosco, Espírito Santo, no restante dessa noite e também nessa semana. Abençoa, Pai, todos aqueles que têm algum assunto a tratar nessa semana. Abençoa, Pai, as pessoas no trabalho, os irmãos e irmãs que estudam também, Senhor. Esteja abençoando, Pai, nos nossos afazeres domésticos, Pai, as nossas casas, Deus, as nossas famílias, Pai. Obrigado também pelo almoço de hoje e pela manhã, Pai. Esse momento, Pai, de comunhão que o Senhor nos permitiu ter, Pai, com os nossos irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém. Vamos receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja derramado sobre nós e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Tenha uma ótima semana. Não se esqueça da sua identidade. Que Deus abençoe vocês.